noite a todos. Bem-vindos ao 8º webinar de saúde da Rede New Start. Vamos ouvir e ver o que os nossos convidados têm hoje para nos oferecer. E se tiverem alguma questão, podem colocá-las no chat ou no bate-papo, conforme aparece no vosso Zoom. Para começar este tema de saúde cardiovascular, como evitar um infarto do miocárdio? Temos o Dr. Luís Castelo, médico de Medicina Geral e Familiar, com mestrado em Saúde Pública em Loma Linda, Estados Unidos, sendo assim certificado em Medicina do Estilo de Vida e também em Alimentação Integral Vegetariana. E mestre em Saúde Pública, trabalha agora no Hospital da Perlada, no Porto. Escapou-me alguma coisa, Dr. Luís? Não, está tudo bem. Tudo bem. E temos também a Ana Raquel, do restaurante O Canteiro, em Setúbal, que nos trará depois uma deliciosa receita de tofu no forno, não é? Vamos agora passar, primeiro, à parte teórica com o Dr. Luís Castelo. O tempo é seu. Muito bem. Então, este tema é um tema que tem sido muito falado. Eu tenho más notícias para vos dar, mas também tenho boas notícias. E então, eu acho que iria começar pelas más notícias primeiro. E as más notícias é que este coração já era, e é que em cada hora morre um português com ataque cardíaco. São cerca de 24 ataques cardíacos por dia, fatais. Não é? De maneira que isto é um problema que andamos a falar há imensos anos, é um problema de saúde pública e não se vislumbram melhorias a curto prazo ou até no longo prazo, porque isto tem muito a ver com o estilo de vida das pessoas e enquanto esse estilo de vida não for alterado, nós vamos continuar a assistir a estes números que são muito tristes. Bom, eu deixarei as boas notícias para o finalzinho mesmo do programa. Ora bom, dizia o Dr. Paul Dudley que doença cardíaca antes dos 80 anos é por nossa culpa, não é por culpa de Deus ou vontade da natureza. E ele tinha bastante razão em dizer isto. Também é um grande defensor da medicina do estilo de vida. Bom, isto é um leque de muitas entidades, não é? Quando falamos em doença cardiovascular, o coração está sujeito a muitos fatores e a muito tipo de doenças. Eu pus aqui alguns exemplos: a insuficiência cardíaca, a doença coronária, as cardiomiopatias, etc, etc, etc. Não saímos daqui hoje para falar delas. Aquela que é mais sonante e que nos deveria preocupar mais e até porque é mais fácil falar dela, de forma que as pessoas também entendam melhor, é a doença coronária, aquela que causa o infarto, o vulgar ataque cardíaco, que pode ser fatal ou não fatal. Ora bom, então temos que um conjunto de sinais e sintomas, alguns já são conhecidos da maioria das pessoas, como seja a angina, chamada angina de peito, que não é mais do que a dor que o doente sente quando tem o primeiro sinal, também um cansaço fácil, uma falta de ar, palpitações, tonturas, pode haver náuseas, suores frios, pode haver também disfunção erétil nos homens, como é óbvio, e por fim, então, o infarto agudo do miocárdio. Ora, do que é que estamos a falar? Esta dor é uma dor que é sui generis, quem a tem pela primeira vez não vai esquecê-la mais, se continuar vivo. É uma sensação de esmagamento no peito, um peso enorme, e que pode irradiar para o ombro, para o pescoço, para o braço esquerdo, muito típico, para a mandíbula e até para o estômago. Dura cerca de 3 a 15 minutos e desaparece quando desaparece o agente estressante, isto seja, o agente que está a causar o problema. Ou então com o famoso comprimidinho sublingual, que não é mais do que nitroglicerina. E então, porquê é que acontece este infarto agudo do miocárdio? Porque há alguma coisa a bloquear a artéria.
As artérias coronárias são artérias que alimentam o coração. Portanto, o coração é um órgão que bombeia sangue para todo o organismo, mas ele também tem que se alimentar. E para se alimentar, ele tem que usar as famosas artérias coronárias. Ora, quando existe aquilo que nós chamamos um trombo, um obstáculo, deixa de haver circulação nessas artérias e chegamos a uma situação, como está na imagem, que se chama anóxia, isto é, falta de oxigênio. Não chegando oxigênio àquelas células cardíacas, elas morrem e a situação é irreversível. Fica uma cicatriz para sempre. Felizmente que o nosso coração é um órgão inteligente, apesar de tudo, e consegue compensar com as áreas que não foram afetadas. E se o infarto não for muito extenso, o doente pode continuar a viver. Ora, há toda uma panóplia de meios de diagnóstico, como vulgar ecocardiograma, eletrocardiograma, prova de esforço, cintilograma de perfusão, angiografia, depois há estudo de TAC, analítica, de tarismo, etc. Há toda uma panóplia de exames que devem e podem ser feitos para nós confirmarmos o diagnóstico desta doença coronária. E depois há tratamentos paliativos. E eu queria dizer aqui que são paliativos porque realmente resolvem o problema temporariamente, como sejam as angioplastias, como sejam a introdução de uma rede que vai evitar que a artéria feche novamente, ou então os famosos bypasses coronários. Podem ser simples, duplos, triplos, quádruplos, é conforme a situação que o coração esteja afetado. Portanto, eu continuo a dizer, são paliativos, porque se a pessoa não mudar o estilo de vida, estes bypasses vão entupir novamente. E vamos ver um exemplo no final desta palestra. Ora bom, como é que se forma este trombo? Tudo começa na parede das artérias, não é? E neste caso, as artérias coronárias começam com uma coisa que se chama arteriosclerose, que não é mais do que um endurecimento e uma deterioração da parede vascular. Forma-se então uma placa, normalmente uma placa de gordura, e quando esta placa se rompe, então forma-se o chamado trombo, com os detritos sanguíneos, com as plaquetas, com uma data de células sanguíneas, forma-se o trombo e que, com a evolução da doença, vai obstruindo até ocluir a artéria na totalidade e causar o infarto agudo do miocárdio. É assim que isto começa. Bom, para muitas pessoas podem pensar que isto é uma doença de velhos, mas não. Isto começa aos 10 anos. Aos 10 anos já encontramos crianças com as chamadas estrias lipídicas, como podem ver na imagem, que é o início da doença, devido a erros de estilo de vida, nomeadamente a má alimentação. E depois, à medida que os anos vão passando, esta é uma doença evolutiva e as artérias vão se deteriorando de tal forma que causam o problema. Agora, reparem bem, como é que o sangue há de circular numa artéria com este aspecto? É impossível, não é? Não pode haver saúde vascular numa artéria com isto. Ora bom, até aqui nada de mais. O problema maior é este, é que isto atinge 100% da população. Isto é, as pessoas que comem gorduras saturadas e colesterol vão, com o tempo, ficando com as artérias neste estado. E por isso não é de estranhar que as doenças cardiovasculares sejam o número 1 como fator de mortalidade a nível mundial nos países mais avançados, mas também já começamos a ter casos em países subdesenvolvidos. Ora, os grandes fatores de risco são muitos. Tabaco e o álcool à cabeça, por exemplo, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial e diabetes, má nutrição, sedentarismo. Há muitas pessoas que não fumam nem bebem álcool e têm na mesma doença. Portanto, quer dizer que há aqui outros fatores importantes na gênese desta doença. Temos ainda os ruídos intensos. Muita gente não sabe isto, mas o ruído intenso pode causar doença coronária. O stress, também muito falado. Depois temos fatores que não podemos corrigir, que é a idade.
o género também não podemos corrigir, e a história familiar, que muitos consideram que é genética, mas, na minha opinião, tem que ver com os comportamentos e com o estilo de vida das gerações passadas que se vão transmitindo às gerações futuras. Ora, de todo este conjunto de fatores de risco, eu salientava a obesidade e a má nutrição. Sem dúvida, são os dois fatores que afetam a maioria das pessoas. Ora, a obesidade está na ordem do dia, nós estamos cada vez mais obesos e a melhor medida para nós controlarmos isto é o perímetro abdominal, que, se quiserem fixar estes valores, até 94 centímetros para os homens e 80 centímetros nas mulheres, a partir daí o risco para doença coronária, para diabetes, para hipertensão, aumenta exponencialmente à medida que o perímetro abdominal vai aumentando. Isto quer dizer que quando o perímetro abdominal aumenta, não é por causa do ar ou por causa da água, é por causa da gordura abdominal que se vai acumulando no organismo. E é justamente esta gordura abdominal o principal fator da gênese da doença cardíaca. Ora bom, então, isto é assim, enquanto esta nutrição estiver ao alcance da maioria das pessoas, nós vamos ter doença coronária, não é? Famoso cozido à portuguesa, por exemplo, e depois, mais modernamente falando, se quiserem, a fast food, que é a chamada comida rápida, em que grandes quantidades de gordura e de açúcar, nomeadamente as gorduras saturadas, compõem estes alimentos. Então temos, resumindo, os 4 alimentos mais inflamatórios que existem e que causam doença. As carnes vermelhas e processadas. O consumo de carnes vermelhas após 8 anos aumenta em 30% o risco de diabetes, por exemplo. Os cereais refinados, que não têm quase propriedades. Os refrigerantes, produtos de pastelaria, produtos light ou diet, todos estes alimentos são suscetíveis de causar inflamação a nível do nosso sistema de fígado, por exemplo. Por ordem decrescente de perigosidade, nós temos as gorduras mais prejudiciais, começando pelas hidrogenadas, que existem na maior parte dos produtos comercializados, tudo que seja bolachas e bolachinhas e biscoitos e chocolates e alguns iogurtes, têm gorduras hidrogenadas, as gorduras saturadas e a seguir o colesterol. O colesterol é mau, mas comparado com as hidrogenadas e com as saturadas, não se pode comparar, não é? Mas é mau na mesma. Portanto, estes três tipos de gordura são os principais causadores das doenças cardiovasculares. Reparem que uma única refeição rica em gordura animal danifica a função das células endoteliais, que são as células da parede de base, durante 4 horas e pode prejudicar o fluxo sanguíneo durante 6 horas. Isto é assustador. As pessoas deviam pensar muito bem, antes de comer carne, se o devem fazer ou não. Agora reparem o que aconteceu na Noruega, entre 1927 e 1948. Temos aqui um gráfico das doenças, da mortalidade por doenças circulatórias cardiovasculares na Noruega. E reparem que foi sempre a subir, até 1940. Em 1940, o que é que aconteceu? Os alemães invadiram a Noruega. E as doenças cardiovasculares diminuíram abruptamente. Porquê? Porque os habitantes da Noruega ficaram privados de consumir produtos animais. Porque os animais eram todos para as tropas alemãs. E a partir daí a doença coronária começou a diminuir. Ora, a partir de 1945, o que é que aconteceu? Os alemães foram-se embora. E como se foram embora, a doença cardiovascular voltou a subir. Então, isto está publicado há tanto tempo e ninguém diz nada, ninguém reage a isto. É estranho. No mínimo é estranho. Assim, para nós combatermos os chamados alimentos inflamatórios, temos que usar alimentos anti-inflamatórios. Eu pus ali os novos 4 grupos porque eles são novos para muitas pessoas. Para nós talvez não sejam, mas para muitas pessoas isto é novidade. Porque eu conheço pessoas que não comem uma peça de fruta por dia, não comem uma sopa de legumes, por exemplo. Não é?
E, portanto, isto é novidade para muita gente. Porquê é que eles são inflamatórios? Aqui há uns anos fez-se um estudo e verificou-se que os níveis de salicilados, como sabem, a aspirina é um deles, os níveis de salicilados no sangue da população geral que não toma aspirina era baixíssimo, comparativamente com aqueles que tomam a aspirina, que está do nosso lado direito. Mas aqueles que são vegetarianos e que não comem alimentos animais também têm altos níveis de aspirina no sangue. Estranho, não é? Porque, de facto, usam alimentos que são anti-inflamatórios. Portanto, comparado com a população geral que não segue este alimento, este tipo de alimentação, estamos aqui a verificar que estes salicilados têm a sua razão de existirem como componentes dos alimentos chamados anti-inflamatórios. Ora, alimentos baseados em plantas, o que é? A maior parte já conhece. Uma alimentação saudável tem que ter estes elementos, leguminosas, raízes, bulbos, flores, como a couve-flor, por exemplo, ou o brócolis, as frutas, os caules, as folhas, as raízes, cereais integrais, cogumelos, embora não seja considerado uma planta, mas faz parte de uma alimentação saudável, e, por fim, os frutos secos, em moderação, muita moderação. Ainda na prevenção, o exercício físico, indiscutivelmente, é um meio de prevenir a doença cardiovascular. Beber água, isto pode ser uma novidade para muitas pessoas. 5 copos por dia reduzem 50% o risco de um ataque cardíaco. Isto é fruto de um trabalho do primeiro estudo adventista de saúde feito nos Estados Unidos. 5 copos de água por dia, acho que é uma coisa muito fácil de fazer. Mas pronto, com 5 copos reduz em 50% o risco. Agora as pessoas poderão perguntar, então e se eu beber 10 copos, fico sem risco nenhum? Não. As coisas não são assim tão terra a terra, não é? E estamos a falar em probabilidades. Ainda na prevenção, não usar colesterol e gorduras saturadas, carnes vermelhas, fígado e mioeiras, são os que têm mais colesterol, manteiga ou margarina, qualquer uma delas, mesmo que seja margarina vegetal, tem gorduras hidrogenadas, que já vimos que não são boas. A gema do ovo, uma gema do ovo contém 200 mg de colesterol. E qualquer tipo de fritos não é bom porque vai aumentar a percentagem de gorduras saturadas. E ainda na prevenção, aumentar o consumo de vegetais e frutas. Agora, eu deixo-vos aqui uma lista de alimentos que são considerados protetores cardiovasculares. O feijão preto, pelos folados, pelos antioxidantes, por exemplo. O azeite virgem extra, com muita moderação, protegem também os vasos sanguíneos, embora haja algumas correntes a dizer que cuidado, porque há o risco de nós exagerarmos mesmo com o azeite, que é considerado a gordura mais saudável para usar na cozinha, porque não se deteriora facilmente com as temperaturas mais altas. As nozes, os frutos secos, estão provados que fazem baixar o colesterol, comidos com moderação, é evidente. As amêndoas, pelas mesmas razões. O edamame, que não é muito vulgar aqui em Portugal, mas existe, é o feijão de soja verde, é muito saboroso, é uma questão de experimentarem, pela sua proteína, e baixam também os triglicerídeos. O tofu, pelos minerais, fibra e gorduras poliinsaturadas que contém. A batata doce, pelo licopeno e a fibra. A batata doce tem uma característica muito interessante, é que tem a vitamina A que nós necessitamos por dia, tem ferro que nós necessitamos e tem vitamina C que ajuda a absorção do ferro. É um alimento muito completo nesse aspecto. A laranja, pelas fibras e pelo potássio, que controla a tensão arterial. A acelga não é muito utilizada, se calhar pela maioria das pessoas, mas pela sua riqueza em antioxidantes. As cenouras, pelo conteúdo em fibra solúvel. A cevada, também pela mesma razão, conteúdo em fibras solúveis, que baixam o colesterol. E, por fim, os flocos de aveia. Ora, eu estive a fazer as contas e fica mais barato comer um prato de flocos de aveia ao pequeno almoço do que tomar um comprimido de simvastatina para baixar o colesterol. Entendem?
Por isso, é algo a ter em mente. Ainda, estava-me a esquecer dos mirtilos, que têm também antioxidantes importantes e ainda minerais importantes que são protetores cardiovasculares. As sementes de linho, pelo ômega 3, estava-me a esquecer do ômega 3, baixam também o colesterol LDL, que é o chamado mau colesterol. E para o fim, eu não sei se estou a ser rápido demais, mas para o fim, deixamos então a boa notícia. Vimos até aqui como é que podemos prevenir a doença coronária, mas para aqueles que já têm a doença coronária, a boa notícia é que ela é reversível. Nós podemos reverter uma doença coronária, podemos reverter uma diabetes, podemos reverter uma hipertensão e algumas formas de cancro podem ser revertidas com a mesma receita. Bom, chegou-se à conclusão que a dieta baseada em vegetais funciona ainda melhor do que aquela que é recomendada pela Associação Americana do Coração para prevenir a doença coronária. E isto foi um estudo feito pela própria Associação Americana do Coração. Alimentação que seja rica em vegetais e fruta, rica em cálcio, potássio e fibras. Alimentação que tem que ser integral. Alimentação pobre em sódio e sem gorduras saturadas e insaturadas. Para quem tem a doença coronária e tem que a reverter, não deve usar nenhum tipo de gordura, nem a má, nem a boa. Senão não vão ter os resultados esperados. E outro pormenor importante é que a alimentação, quando nós falamos em alimentação baseada em vegetais, em plantas, ela tem que ser integral. Se eu uso uma data de plantas, mas estou a comer arroz branco, ou massas brancas, ou farinha branca, então eu não vou ter os resultados esperados. Ora, a alimentação rica em vegetais, especialmente aqueles vegetais que são comidos em cru, tem uma grande vantagem. É que, à medida que nós mastigamos esses vegetais, nós vamos produzir um aumento do óxido nítrico. E o óxido nítrico é o grande protetor das paredes das artérias. Ele faz como que um tampão para que aquelas placas de gordura não se rompam. Portanto, é fundamental comer vegetais, de preferência mastigados em cru. Agora temos aqui uma coisa curiosa. À vossa direita, temos aqui a espessura das carótidas, que, neste caso, não dão uma doença coronária, mas vão dar um AVC, que é também uma doença vascular. À vossa direita, temos um grupo de pessoas que não têm cuidado com coisa nenhuma. Não faz exercício físico e come tudo que lhe apetece. E então temos, em milímetros, temos 0,74 milímetros de espessura da chamada íntima média, que é a membrana, a parede celular, a parede vascular. Ao meio, nós temos pessoas que comem tudo, mas que praticam atividade física. E aí tem uma espessura muito inferior, com 63, que é muito melhor do que a outra. E à vossa esquerda, por último, estão aquelas pessoas que não fazem exercício físico nenhum, mas têm uma alimentação baseada em vegetais restrita. Vejam que a espessura desta carótida é muito inferior à maioria dos outros dois grupos. Portanto, vale a pena pensarmos, mais uma vez, neste tipo de alimentação. Ora, e aqui temos a prova provada de que a doença coronária é reversível. O Dr. Esselstyn, nos anos 90, com um grupo de doentes para os quais já não havia solução nenhuma, alguns tinham um prognóstico de vida de 5 meses, e nesse grupo de doentes, que eram uma vintena de doentes, ele pôs à prova, e sem medicamentos, ele conseguiu reverter a doença coronária só com a alimentação. Portanto, isto foi apresentado à Associação Americana do Coração, eles acharam muito interessante, mas não fizeram rigorosamente nada. Portanto, é possível reverter a doença coronária. Isto está publicado, podem adquirir o livro do Dr. Esselstyn, está à venda mesmo em Portugal. Para muitas pessoas, este tipo de alimentação é considerado um extremismo. Podemos perguntar o que é mais extremista. É uma alimentação deste género? É claro que aqui estão crus, mas pode haver alimentos cozinhados também, mas uma alimentação estritamente vegetariana, ou então fazer um bypass, abrir o peito, tirar uma veia de uma perna,
e meter no coração. O que é mais extremo? Não sei. Quem quiser responder, que possa fazer. Outra prova, e aqui temos um resultado prático, é isso que as pessoas querem. Temos o que aconteceu com o ex-presidente Clinton, que fez 4 bypasses, porque a sua alimentação não era a ideal. E então, ao fim de 6 anos, esses bypasses entupiram novamente. E como entupiram, havia que tomar medidas. E neste momento, o ex-presidente Clinton é vegan. Não sei se adopta a filosofia vegan, mas pelo menos só come alimentos baseados em vegetais. E creio que os resultados estão à vista. Aqui temos também, resumidamente, a experiência do Dr. Esselstyn. Reparem que 23 anos depois, todos exceto um ainda estavam vivos e sem sintomas de doença cardíaca. E era isto que eu tinha para vos dizer. Não sei se foi rápido demais. Corrijam-me. Foi ótimo, Dr. Luís, foi ótimo. Estava aqui a rever tudo isto, tantas informações tão boas em tão pouco claro tempo. que eu estou habituado a falar isto pessoalmente, não é? Em público. Assim é um bocadinho impessoal, digamos. Mas vai ter muito público que vai ouvi-lo. Pois é, e nisto nós vemos mesmo a alimentação. A grande importância que tem a alimentação em tudo. É o principal fator. Principal fator. Eu queria só dizer uma coisa. Há 3 fatores que matam 80% das pessoas. Primeiro é o tabaco, depois é uma má nutrição e a terceira é o sedentarismo. Estes 3 matam 80% das pessoas. Sim, ainda vimos há pouco tempo também num webinar que nos foi trazido pelo Ruben Nóbrega, o sedentarismo, o exercício, a diferença que faz na vida das pessoas, no corpo das pessoas, na saúde das pessoas. E agora temos mais estas provas. E Ana, passo agora a palavra para ti. Tu, como proprietária de um restaurante vegetariano em Setúbal, o Canteiro, e o qual eu tive o privilégio de conhecer no domingo passado e foi simplesmente adorável em tudo. Já tivemos essa oportunidade de te dizer que foi fantástico. O ambiente, a comida, o cuidado que tens também em ter alimentos sem glúten e foi mesmo extraordinário. Aconselho a todos a marcarem principalmente o brunch ao domingo, que é espetacular. E então, que prato nos trazes? E fala-nos um pouco de ti também, conforme vais cozinhando, da tua experiência aí no Canteiro. Está bem. Então, olha, bem-vindos ao meu canteiro, o espaço onde eu passo os meus dias há 4 anos. Gosto muito daquilo que faço, adoro cozinhar. A alimentação vegetariana é assim uma paixão mesmo e é muito bom poder todos os dias criar coisas novas, todos os dias descobrir combinações de alimentos que resultam e sentir o feedback positivo das pessoas é realmente muito bom. Então, eu vou ali para a minha mesa de trabalho, espero que vocês me continuem a ouvir bem. Estão a ouvir ou acho que não? Estamos a ouvir, sim. É melhor aproximar mais a mesa ou não? Acho que estás bem, vamos ver. Então, aquilo que eu trouxe hoje, como foi pedido, é uma receita sem sal e com muito pouquinha gordura. A única gordura que eu vou usar é o azeite. Então, o computador está um bocadinho longe e não estou a perceber muito bem se vocês me estão a ver, mas nisso vai-me dando feedback. Aquilo que eu trouxe hoje é uns bifinhos de tofu. Vou fatiar. Acho que estão a ver. Vou aproximar mais daqui.
vou fatiar o tofu. Vocês, se calhar, vão perguntar assim: mas porquê é que para uma receita sem sal escolheste o tofu? O tofu é assim, é aquilo que as pessoas mais criticam, mais se queixam. Porque o tofu é muito difícil de ganhar sabor, muito mais do que o seitan, e não consigo que o tofu fique bom. Mas eu escolhi mesmo o tofu, um tal alimento difícil de ganhar sabor, para fazer sem sal. E vocês vão experimentar depois em casa e vão dizer que é fantástico e que mesmo sem sal, esta receita é muito saborosa. Então, o segredo para o tofu ganhar sabor é ser assim, não sei se conseguem ver, mas eu fatiei assim bem fininho, porque se for grosso depois é mais difícil. Dispus aqui no Pirex e agora vou fazer o meu sal, sem sal. Então, o que é que eu vou usar? Vou usar ervas, vou usar o manjericão, vou usar orégãos, vou usar coentros. Eu sou alentejana, vocês já perceberam. E os alentejanos gostam muito de coentros. E eu tenho muita dificuldade em não pôr coentros. Às vezes há clientes meus que dizem assim: mas vocês põem, eu não gosto muito de coentros e vocês usam quase coentros em tudo. É verdade, e a culpa é minha. Mas já estou muito melhor. E já consigo tirar os coentros, mas eu gosto muito dos coentros em tudo, é verdade. Então, estou a pôr aqui nesta tigela as ervinhas e agora vou colocar raspa de limão. Quando nós usamos estas ervas, se forem frescas, no caso, eu tenho aqui os coentros frescos, mas o manjericão e os orégãos não. Mas se usarmos só ervas frescas, é bom que, como é que eu vos digo, triturar primeiro. Eu aqui não vou triturar, vou apenas mexer, porque utilizei ervas secas. Mas quando são todas frescas, é melhor com um pisador pisar assim um bocadinho as ervas. Pronto. Então, já tenho aqui as minhas ervinhas, o meu sal, e agora vou acrescentar cebola, alhinho, e a levedura de cerveja. É assim um condimento que eu também gosto muito de usar, dá bastante sabor e realmente com estas ervas, a cebola, o alho e a levedura, nós não precisamos nem pôr uma pitadinha de sal que seja. Às vezes as pessoas têm muita tendência de dizer assim: eu não uso sal, mas uso o molho de soja. E eu também uso aqui, claro. Mas a verdade é que o molho de soja tem bastante sal, não é? Pelo menos aquilo que nós vimos nos supermercados e costumamos comprar tem bastante sal. Pronto, agora estou aqui a juntar os meus ingredientes e falta uma coisa que eu também gosto muito, que é o pimentão doce fumado. O fumado dá-lhe um sabor que eu pessoalmente gosto bastante. Então vou pôr aqui um bocadinho. Agora vou pôr um fiozinho de azeite, mas muito pouquinho. Sim. Com a minha água. Portanto, agora pus aqui água Para unir tudo, certo? o meu sal fingido.
Para dar um ótimo tempero ao tofu. E o meu tofu agora fica aqui a marinar. A preferência é assim, eu normalmente deixo de um dia para o outro, fica a noite toda, porque assim não há falha de que ele vai realmente ganhar bastante sabor. Mas, se esquecerem ou se não conseguirem, também se fizerem, se o tofu ficar a marinar umas 4 horinhas, já vai ganhar bastante sabor. Mas de um dia para o outro é realmente como ele fica melhor. Pronto. Como veem, é uma receita simples. Eu escolhi esta receita porque nós não temos assim muito tempo para cozinhar. A maioria das pessoas não tem. Eu tenho todo o tempo do mundo porque faço isso o dia todo. Mas percebo para pessoas que estão em casa ou que trabalham que seja mais difícil. Então escolhi uma receita muito fácil. Fazem esta marinada, deixam o tofu de um dia para o outro e depois é só assar, levar ao forno 15, 20 minutinhos e têm um tofu perfeito. Eu já tenho aqui pronto para vos mostrar. O meu tofu foi temperado ontem, foi assado há pouquinho, não sei se conseguem ver. Pronto. Eu vou aproximar aqui mais da câmera para vocês verem o aspecto. Não sei se consigo. Fica assim, tem molhinho. Podem molhar um bocadinho de pão, para aqueles que gostam de molhar o pão. E pronto. É a minha receita para vocês. E pronto, é assim, nós aqui usamos muito os frutos secos, é algo que faz parte dos nossos pratos, sempre. O nosso seitan, nós fazemos aqui o nosso seitan e enriquecemos com frutos secos, com aveia integral. E depois aquelas combinações básicas que nós sabemos, não é? O feijão, as lentilhas, a quinoa. Agora está imenso na moda, as pessoas procuram muito a quinoa e é muito rica em proteína, não é? E então aqui é um alimento que nós usamos muito. A quinoa com frutos secos e cebola, a cebola caramelizada, aqui é assim um prato que as pessoas adoram, é muito simples e que realmente é um prato bastante completo. Pronto, é relativamente fácil. As combinações e as pessoas às vezes procuram ajuda, porque é assim, nós temos uma vasta oferta, não é? E temos sempre 3 pratos quentes, à volta de 6 acompanhamentos, e às vezes até há pessoas que dizem, eu estou de dieta, digam-me lá o que é que eu posso comer. Né? As pessoas às vezes, há muita gente que não tem bem a noção do que é que combina com o quê, para poder ter realmente um prato nutricionalmente completo. Não é? E às vezes pedem ajuda e é giro. O contacto com as pessoas, tiram dúvidas, fazem muitas perguntas. Mas como é que vocês conseguem que a comida seja tão saborosa, sem ter a carne, sem ter o peixe? Mas de certeza que vocês nem usam a água do peixe, nem usam a água da carne. Já há pessoas que nos têm perguntado isso e não usamos água. Realmente nos vegetais nós conseguimos o sabor, o paladar que é mesmo agradável e sem necessitar das proteínas animais. Ótimo, muito obrigada, Ana, e que tudo continue a correr bem para ti. Obrigada, eu. Dr. Luís, gostaria que o Dr. Luís esclarecesse a questão de não se usar nem mesmo a gordura saudável na doença cardíaca, mas os alimentos recomendados, como os frutos secos, têm gordura saudável. Ora, eu já estava à espera dessa pergunta, porque é assim, não há dúvida nenhuma de que os frutos secos têm gorduras saudáveis. Aliás, foi o Dr. João Sabaté, médico da Escola de Saúde Pública de Loma Linda, do Departamento de Nutrição, foi o primeiro no mundo a provar
de que os frutos secos, nomeadamente as nozes e as amêndoas, fazem baixar o colesterol e, como tal, fazem diminuir o risco de doença coronária. Disso não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu disse é que naqueles doentes que têm doença coronária já estabelecida, se querem reverter essa doença coronária, nem esses frutos podem usar. É evidente que se usarem uma noz por dia ou uma azeitona por dia, não tinha problema nenhum. Mas quem é que vai fazer isso? Isso é muito difícil de controlar. De maneira que no programa que foi feito e que provou a reversão, o Dr. Esselstyn recomendou nenhuma gordura, nem azeitonas, nem abacates, nem frutos secos. Agora, como forma de prevenção da doença, sim senhor, isso aí são as gorduras mais saudáveis. Sim. Eu agora tinha apontado aqui uma situação, quando dizia os alimentos que dizem light, quando falava, supostamente o light, o menos gordura, seria mais benéfico, pois, não é? Mas na maior parte dos casos, se não tem gordura, tem açúcar, se não tem açúcar, tem gordura, e se não tem gorduras ou açúcares naturais, tem adoçantes artificiais que não são bons para a nossa saúde. Portanto, é uma ilusão. E vai-nos obrigar a utilizar mais produto para compensar o leite. Pois, temos mais perguntas? Isto é quase como o leite gordo e o leite magro. A vaquinha, quando dá leite, dá leite. Nem é gordo, nem é magro. É leite. Por isso, as pessoas têm que pensar se querem viver uma vida artificial, com alimentos artificiais, ou se querem viver com alimentos reais, integrais. Eu pessoalmente agradecer porque diz que não há nada de novo acima da terra, mas é bom percebermos que tudo o que é velho, entre aspas, não é? Tem muita sabedoria e tem o seu ponto certo na nossa vida, não é? E o que o Dr. Luís Castelo falou é muito atual e foi muito, muito esclarecedor, Luís. Obrigada. Mais uma vez, prazer em ouvir-te, que é sempre Foi um muito... prazer. Tenho pena é que o som não esteja nas melhores condições. Mas olha, saiu, não foi mal, não foi mal. E Ana, obrigada pelo teu tofu também. Poderei só colocar aqui uma graça, vê-se que és alentejana, que esse molhinho aí com pão, depois aquele pão alentejano, Os coentros. de alguma maneira, é uma característica tua e que és alentejana também, dos alentejanos. Eu ia te pôr só, não é uma questão, Luís, as pessoas que têm problemas cardiovasculares desde a tenra idade e que são congénitos, não é? A partir da nascença, como nomeadamente a obstrução de uma artéria como é que eu tenho a dizer, relacionado com a obstrução da parede da artéria por haver uma membrana que vai obstruir a circulação do sangue e que a pessoa acaba por ficar com uma insuficiência cardíaca ou com algum problema a nível pulmonar. São doenças congénitas, não é? Que têm a ver com, por exemplo, a válvula tricúspide, que está ali, não é obstruída, mas que há ali uma membrana, de certa maneira, que não deixa correr livremente o sangue, assim, de uma forma simples, simplificada. Portanto, isso não é considerado doença cardíaca deste género, não é? Enquadrado nas doenças modernas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é uma malformação congénita que, na maioria dos casos, pode ser suscetível de correção cirúrgica. Claro. Em tenras idades. Agora, se me perguntarem, e a alimentação tem a ver alguma coisa? Não tem diretamente a ver, mas este tipo de alimentação que está recomendada para a doença coronária é a mesma para a diabetes, é a mesma para a hipertensão. Não há nenhuma doença que piore com este tipo de alimentação. Isso já está estudado. E nesses casos, o exercício físico vai fortalecer o músculo cardíaco, ainda que haja uma insuficiência que pode ser moderada, fraca ou mais grave? Não. Achas que o exercício físico aí poderá fortalecer o músculo cardíaco nesses casos congénitos? O exercício físico fortalece sempre o músculo cardíaco, isso não temos dúvida. Sim. Agora, resta saber, pontualmente nesses casos das chamadas valvulopatias, se esse fortalecimento muscular é compatível. Pois.
se eu criar um coração mais robusto, mas depois não tenho válvulas suficientes para dar resposta a esse músculo, então eu vou ter um problema, não é? Portanto, Claro. isso tem que ser analisado cada caso. Cada caso é um caso, não é? Exatamente. Ok. Obrigada, Luís. Foi muito bom ouvir-te. Obrigado eu. Sempre, como sempre, né? E Ana, o teu tofuzinho deve estar maravilhoso. Qualquer dia prova aí. Sim, não havendo mais Ok, questões, assim não havendo mais questões, vamos agradecer mais uma vez ao Dr. Luís Castelo e à Ana Raquel Silveira por terem partilhado connosco estes conhecimentos e muito obrigada pelo vosso contributo para uma melhor saúde de todos. Tenham uma boa semana, acompanhem-nos nas redes sociais e tenham saúde e partilhem saúde também. Uma boa noite a todos. Boa noite. E fiquem bem. Obrigada.